بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde nós estamos à procura de uma chave, que é a chave para a harmonia e saúde conjugal. Estamos a tentar promover a durabilidade, maximizar a durabilidade dos relacionamentos conjugais. Prezados irmãos, vamos então aqui a um hadith narrado por Amr ibn al-As. Neste hadith, prezados irmãos, nós vamos ver aqui uma característica, um traço de personalidade do profeta sallallahu alaihi wasallam em relação às mulheres. Mas o que nós vamos ver aqui neste traço é aquilo que nós chamamos de extroversão, não é? Abertura. A extroversão, quer dizer, o indivíduo que não esconde as emoções consigo, mas apresenta e abre as suas emoções e partilha as emoções de forma aberta, está claro? E nós vamos aprender isto na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, a amabilidade e a extroversão. Atentos a isto, e se quisermos perceber bem esses conceitos, vamos no início lá onde eu falei sobre defini bem esses conceitos, expliquei o que cada um deles significa, quais são os traços, como é que se manifestam estes traços de personalidade, está claro? E na amabilidade nós vemos aquele que é o compromisso, nós também vemos aquele que é o altruísmo. O compromisso é a ideia de se comprometer com outra pessoa, onde o indivíduo sacrifica a si mesmo para agradar o outro, para acomodar a outra pessoa. No altruísmo, a pessoa sacrifica o seu bem-estar para que o outro se sinta bem. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, aqueles que dão preferência o outro sobre si mesmo. Então, no amor existe isso. No relacionamento conjugal também deve existir isso. Deve existir a preocupação de agradar a outra pessoa. Mas também deve existir o sentimento de ser aberto, de demonstrar o que sente, de expressar com gestos aquilo que sente e de afirmar verbalmente aquilo que sente. Muitas das vezes as pessoas, principalmente os homens, julgam e acham que isso atinge a masculinidade, que é uma característica que demonstra fraqueza ou ternura. Quer dizer, confunde a ternura com fraqueza. Que demonstrar ou expressar amor é um ato de pessoas fracas. Muito pelo contrário. É um ato de pessoas que têm autocontrole e domínio, não é? E têm domínio sobre suas emoções e conseguem expressá-las quando bem achar, quando melhor achar, independentemente de for no ambiente fechado ou aberto. Está claro? Vamos lá ver aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam se o que eu estou a dizer tem algum vamos lá, enquadramento nos ensinamentos ou na atitude do profeta sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu narra أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا على جيش ذات السلاسل, que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou-lhe como o líder na expedição, não é? Na expedição, não é? De Dhatus Salasil é o nome da expedição. Dhatus Salasil era um local. Então, naquela expedição, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? O Salasil era um local, então o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou ele como o Amir para aquela expedição, e naquele ato de delegação ou de destacamento ou de colocação, vamos lá, qual é a linguagem? De nomeação dele, naquela cerimônia de nomeação de Amr ibn al-As como Amir, está claro? Nesta expedição, deste exército aqui, nesta expedição. Então, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam nomeou-lhe. Então, ele nessa ocasião perguntou ao profeta sallallahu
fez uma pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Eu tento aqui adivinhar o que devia estar na mente de Amr ibn al-As. Naquela ocasião, provavelmente estava com vontade, um desejo, se calhar, de ser dentre as pessoas mais queridas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é? Nomeou a ele, estava a nomear a ele. Foi neste ato solene em que ele faz o quê? Coloca a pergunta da seguinte forma para o profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilayk? Então perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: quem dentre as pessoas é a mais amada para si? Está claro? Quem dentre as pessoas é mais querida para si? Essa é a minha suspeita. Não vi nenhum sítio lido. Estou aqui a suspeitar que Amr ibn al-As estava numa posição, não é? Se calhar seria ele, provavelmente. Sou eu que estou a falar isso, não é? Mas queria ouvir algo, se calhar, nesse sentido. Será por isso? Porque Amr ibn al-As fez esta pergunta nesta ocasião. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta ocasião, diante de seus companheiros, respondeu: Aisha. Está claro? Aisha. Aisha não está lá. Está claro? Ayyun nas ahabu ilayka ya Rasulallah? Quem dentre as pessoas é mais querida para si o mensageiro de Allah? O profeta disse: Aisha radiyallahu ta'ala anha. Está claro? E depois ele fez a pergunta de outra forma: Wa min ar-rijal ya Rasulallah? E dentre os homens o mensageiro de Allah? É preciso perceber que os sahabas queriam Jannah. Está claro? Aqui não é nesta minha suspeita que eu tenho em relação a este sahabi. Este sahabi quer saber de como estará no Akhira, provavelmente. Está claro? Qual é a minha posição lá? Queria ouvir um dua ou alguma coisa, ou que você é mais querida para mim. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a deixar a coisa bem clara aqui. Tinha muitos sahabas. Estavam lá. É uma ocasião solene. Está claro? Então estava a nomear alguém como Amir do exército, tá? De uma expedição. E ali o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ele quando diz quem é a pessoa mais querida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse quem? Aisha. Está lá em casa, não é? Aisha. Aisha é a pessoa mais querida. O profeta sallallahu alaihi wasallam não quis. Quando perguntado ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam, wa min ar-rijal ya Rasulallah? E dentre os homens, o mensageiro de Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Abuha, o pai dela. O pai dela. Este hadith é relatado por Bukhari. Está claro? O pai dela é a pessoa, dentre os homens, a mais querida para mim. O mais querido para mim. A pessoa mais querida para mim é o pai da Aisha. Mas vê só, sabe-se, já se sabia que Abu Bakr é a pessoa mais próxima ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Não há dúvidas sobre isso. Os sahabas todos sabiam disso. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse a Abu Bakr. O profeta ainda estava a elogiar a sua esposa. Está claro? Aisha é a pessoa mais querida para mim. Pai dela, quer dizer, a relação que eu tenho, a amizade, o amor que eu tenho com Abu Bakr está relacionado com o facto de ele ser pai da pessoa mais amada para mim. Aisha radiallahu ta'ala. Era este o entendimento que eu tiro deste hadith nesta ocasião. Apesar do Abu Bakr Siddiq ser muito querido ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta é muito grato ao apoio de Abu Bakr, isso está claro, não é? Não há dúvidas quanto a isso. Mas aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam quis objetivamente expressar seu amor com sua esposa de forma inequívoca nas duas respostas. Na primeira dizendo que a pessoa mais querida para ele é Aisha, disse isso publicamente, e na segunda ocasião, na segunda resposta, que o pai dela é a pessoa mais querida para mim. O que eu trago aqui para mostrar que o profeta sallallahu alaihi wasallam expressava de forma livre, abertamente, o amor que sentia por Aisha, tanto que os sahabas, não tinham dúvidas que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava muito da Aisha, tanto que as outras esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam também sabiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma relação especial com Aisha radiyallahu ta'ala anha. Tanto era assim que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam adoeceu, naquela sua derradeira doença que o levou à morte, chegou uma fase em que ele perguntava: onde eu estarei amanhã? Onde eu estarei amanhã? Quer dizer, cada dia, porque ele passava de casa em casa. Mas naquela época de doença, ele estava, desmaiava e acordava, desmaiava, e depois, quando acordava, perguntava: amanhã onde é que eu estarei? E
a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Sabendo daquilo, entendendo logo o profeta sallallahu alaihi wasallam preferia, todas elas fizeram o quê? Cederam a sua vez, não é? E entregaram a Aisha que cuidasse do profeta sallallahu alaihi wasallam nesta situação, neste tempo verdadeiro da sua vida. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam demonstrava amor de forma clara, mesmo numa questão de doença, sabendo que existiam outras mulheres que tinham direito de estar com ele, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam se expressava. Tanto era assim que as sahabas também, as suas esposas entendiam pelos sinais do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, prezados irmãos, aqui conseguimos ver que o profeta sallallahu alaihi wasallam expressava amor de forma aberta. Vamos para o próximo hadith, ainda na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, e vermos o tratamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, o relacionamento com a sua esposa. Ana Aisha, al-Mu'minin, radiyallahu ta'ala. Aisha, radiyallahu ta'ala, anha conta, kuntu ashrabu wa ana haid. Então, Aisha, sabemos que Aisha é grande professora dentro das sahabias. Vários tabi'ins são, vamos lá dizer, alunos da Aisha, radiyallahu ta'ala. O din chegou, grande parte do fiqh chegou-nos, não é? Graças aos hadiths relatados por Aisha sobre a vida conjugal. E este hadith da Aisha, radiyallahu ta'ala, é no campo de fiqh e visava explicar sobre o tratamento que se deve ter ou o cuidado que se deve ter no período de menstruação, em que a mulher se encontra no período de menstruação. Nós sabemos que a menstruação ela tem influência nos ibadat, nos salates, não é? De como nós fazemos salat, tem influência porque a mulher ela está dispensada de fazer salat durante o período menstrual. Nós sabemos disso. Mas também sabemos que existiam preconceitos em relação ao período menstrual que vinham desde a Jahiliya. Está claro, havia preconceitos em relação a isso. Então havia muito preconceito em relação ao tratamento da mulher durante o período menstrual. Aisha, radiyallahu ta'ala anha, traz este hadith que é usado pelos fuqaha em vários capítulos de fiqh para demonstrar vários aspectos. No relacionamento com a mulher nesse estado, mas também em relação ao salat, a purificação, a pureza. Então, neste capítulo aqui, este hadith é tratado. É aí onde Aisha, radiyallahu ta'ala, é por isso que ela relata esta passagem. Então, Aisha diz o seguinte: kuntu ashrabu wa ana haid. Eu costumava beber água enquanto menstruada. Está claro? Eu bebia enquanto menstruada. Thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. E depois eu oferecia o recipiente ao profeta sallallahu alayhi wa sallam para beber. Ele, o profeta sallallahu alayhi wa sallam, colocava a boca no mesmo lugar onde eu tinha colocado a boca. Tá a perceber isso aqui? Thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Ele colocava a sua boca no mesmo lugar onde a minha boca havia tocado ao beber. Quer dizer, bebia do mesmo copo, mas não só. O profeta sallallahu alaihi wasallam ia para o lugar onde eu bebi e bebia exatamente daquele mesmo ponto. Está claro? Este é o tratamento do profeta sallallahu alaihi wasallam no seu relacionamento conjugal. Então ele bebia daquele mesmo ponto. E diz mais Aisha, radiyallahu ta'ala anha, ela diz: وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِض. E eu também, não é, comia, não é, costumava, não é, quando eu comia carne no osso, não é, carne no osso, eu comia, então eu fazia o quê? ثُمَّ أُنَاوِلُهُ. E eu dava a ele aquele osso também que eu comi. Estou a arrancar. Lembra que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava muito de comer carne no osso. E nós temos uma prática de trinchar as carnes em pedaços pequenos, não é? E eles, a carne que tinham, a maneira muito comum era de assar, como nós fazemos nos churrascos, e não tinham, gostavam, às vezes, era catifirra, ou catifil coisa, né? O braço, ou a perna inteira, assim comiam. Ou pedaços eram maiores, não tinham aquelas facas ou serrotes, ou que nós temos lá, vamos lá, no talho, que fazem já cortes para guisado, cortes. Não era assim. Então eram pedaços grandes, mais ou menos generosos. E ela puxava
mas entregava o profeta sallallahu alaihi wasallam um pedaço. E o que acontecia ali? ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. Pois eu dava ao profeta sallallahu alaihi wasallam para comer, para desfrutar da mesma carne. فيضع فاه على موضع فيا. E ele colocava a sua boca no lugar onde eu coloquei a minha boca. Rawahu wa Muslim. Esse é o hadith narrado por Imam Muslim, radiyallahu ta'ala. Imam Muslim, rahimahullah. Então aqui, prezados irmãos e prezadas irmãs, conseguimos ver neste relacionamento do profeta sallallahu alaihi wasallam com sua esposa Aisha, que não só partilhavam os utensílios, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam ia mais além. Fazia questão de beber exatamente do lado onde a sua esposa havia bebido. Aisha está aqui ensinando o fiqh. Este hadith é usado em vários capítulos. Por exemplo, a sua saliva do estado de menstruação ficou clara? Não tem nada a ver. Nada a ver. Não há esse distanciamento, porque a pessoa está no período menstrual. Não existia esse distanciamento. Com o profeta sallallahu alaihi wasallam, nós nos relacionávamos, não é? E não havia nenhum impedimento, não é? Nosso relacionamento ali. O único impedimento que existia, que ela tinha, era no salat e na relação conjugal. Está? Só ali. Mas do resto, nós fazíamos, como posso dizer, trocávamos utensílios. Eu bebia do mesmo copo em que ele bebia. E até eu comia a mesma carne, ele comia a carne em que eu comia. Mas já não é, nós não estamos ainda nesse capítulo do fiqh de pureza ou não impureza. Nós estamos aqui a apreciar os gestos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua relação conjugal, no seu relacionamento conjugal. Meus irmãos, este é o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eu tinha um professor, aqueles que foram nossos colegas já vão saber, vão se lembrar dessa história, que foram meus colegas. Nós chamávamos ele de Habib, né? Maulana Firozada. Ele tinha esta característica de imitar este sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele contou-nos e contava-nos passagens destas do sunnah no relacionamento com a esposa. Ele contava várias passagens. Uma delas que ele contava é que quando ele fosse fora no restaurante para comer uma pizza, em vez de comprar duas pizzas, uma para si, uma para a esposa, comprava uma extra large e comiam a mesma pizza juntos. E não só comiam a mesma pizza juntos. Por vezes a sua esposa cortava e dava o quê? De comer ao seu esposo na boca. E ele fazia o mesmo com a sua esposa, pizza. E num restaurante italiano, ele dizia, num restaurante italiano, na África do Sul tem aqueles shoppings, depois tem as lojas de marca, não é? Não sei, eu não vou mencionar publicidade aqui daquelas marcas de pizza, disto e aquilo. E, no entanto, ele fazia aquilo. E os homens lá, aquele garçom que vinham lá servir, os serventes ali, já o conheciam. Então, a sua esposa Muhajjaba, e depois abria para comer. E eles conheciam ao Feroz e diziam para ele, é muito romântico isto que vocês fazem. Já conheciam. Eles vinham lá e ele dizia, tudo que eu comia no restaurante, eu levava em quantidades maiores e partilhávamos o mesmo prato. Assim fazíamos no restaurante. Este é o quê? Imtithal, seguir o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam no relacionamento conjugal. Então, prezados irmãos, até aqui estamos ainda na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, tentando demonstrar como o profeta sallallahu alaihi wasallam expressava o seu amor com a sua esposa. Tá? Aqui nós vimos neste hadith, não é? Que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia questão de beber no lugar onde ela bebia e comer um pedaço do lado onde ela havia mordido. Esta era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas vimos no hadith anterior que o amor do profeta sallallahu alaihi wasallam com a sua esposa era visível. Não era algo escondido. Ele dizia e manifestava. Veremos no próximo hadith. Nós ainda estamos na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, no lar de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com as suas esposas. Prezados irmãos, vamos nos envolver nestes vídeos que eu estou a fazer aqui. Envolvam-se, partilhem, maximizem as virtudes. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.